Livro Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo. Autora Joyce Meyer. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 9. Crendo e recebendo. Todas as coisas podem acontecer, são possíveis para aquele que crê. Marcos 9, 23. Em certo sentido, a palavra receber é um sinônimo da palavra crer. Não podemos receber alguma coisa se não acreditamos nela. Na esfera espiritual, quando você e eu cremos em alguma coisa, nós a recebemos em nosso coração. Se uma manifestação física é necessário, ela virá depois de crermos, e não antes. No mundo, somos ensinados a acreditar somente naquilo que vemos, mas no reino de Deus, precisamos aprender a primeiro crer, só para então ver manifesto aquilo em que acreditamos, aquilo que recebemos e admitimos em nosso coração. Sei com base na Bíblia Sagrada que Deus tem um bom plano para cada um de nós. Comecei a crer nisso com determinação há vários anos e agora estou experimentando essa verdade. O bom plano para mim estava disponível o tempo todo, mas durante a maior parte da minha vida eu não acreditava nele, portanto, não podia recebê-lo. O Senhor está disposto a pegar cada coisa ruim que nos aconteceu e transformá-la em algo bom, se tão somente crermos. Crer é receber. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me qualificou para pregar o Evangelho das boas novas aos mansos, aos pobres e aos aflitos. Ele me enviou para curar os quebrantados, para proclamar libertação aos cativos, físicos e espirituais, e abertura de prisão e dos olhos daqueles que estão presos, para proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano do seu favor, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para dar consolo e alegria àqueles que estão de luto em Sião, para dar a eles um ornamento, uma guirlanda ou diadema, de beleza em vez de cinza, o óleo de alegria em vez de pranto, as vestes expressivas do louvor em vez de um espírito angustiado, oprimido e abatido, para que eles possam ser chamados cavalos de justiça, altos, fortes e magníficos, distintos pela retidão, justiça e posição reta diante de Deus, plantados pelo Senhor, para que ele possa ser glorificado. Isaías 61, 1 a 3. Ao longo dos anos, apeguei-me a passagens da Bíblia como essa, assim como a outras, e descobri por experiência própria que crer na palavra de Deus de forma consciente acabará transformando os maus momentos em algo bom. Muitas coisas ruins aconteceram comigo e Satanás usou-as para me tornar amarga com relação à vida e às pessoas. Eu estava aprisionada no meu passado porque não acreditava que tinha um futuro. No entanto, tão logo passei a crer, fui liberta do passado e comecei a progredir em direção às boas coisas que Deus tinha em mente para mim. Nem tudo aconteceu de forma imediata, nem vi todas as mudanças se manifestarem logo. Mas crer me deu uma esperança renovada que me manteve seguindo em frente dia após dia. Lentamente, mas com segurança, comecei a ver as mudanças ocorrerem em minha vida, e cada mudança me encorajava a crer mais. Crer é a chave para receber de Deus. Independentemente do que tenha lhe acontecido no passado,
Se você crê, pode receber o bom futuro que está reservado para você em Jesus Cristo, que veio para fazer a vontade de seu Pai que está no céu. Cristo em você, a esperança da glória. O mistério que estava oculto por eras e gerações, dos anjos e dos homens, mas que agora é revelado ao seu povo santo, os santos, aos quais Deus se agradou em dar a conhecer quão grandes para os gentios são as riquezas da glória deste mistério, que é Cristo dentro de vocês e entre vocês, a esperança de concretizar da glória. Colossenses 1, 26, 27. Você e eu só podemos entender e experimentar a glória de Deus em nossa vida por causa de Cristo em nós. Ele é a nossa esperança de ver coisas melhores. A glória de Deus é a sua excelência manifesta. Como filhos de Deus, temos o direito comprado pelo sangue de experimentar o melhor que Deus planejou para nós. Satanás luta furiosamente contra o plano de Deus na vida de cada um de nós, e a sua principal arma é o engano. Quando somos enganados, acreditamos em algo que não é verdade. E muito embora não seja verdade, para nós parece ser porque é nisso que acreditamos. Quando olhamos para nós mesmos e para nossa capacidade, nos sentimos derrotados. Mas lembrar que Cristo está em nós é a nossa esperança de concretizar a glória. Isso nos mantém encorajados o suficiente para avançar em direção a coisas melhores. Nós nos limitamos quando olhamos somente para nós mesmos e deixamos de ver Jesus. Em João 11:40, Jesus disse a Marta: Eu não lhes disse e lhe prometi que se você acreditasse e confiasse em mim, você veria a glória de Deus? O Senhor destinou a sua igreja para a glória. Ele está voltando para uma igreja gloriosa. Efésios 5:27. Podemos ser pessoas com atitudes excelentes, pensamentos excelentes e palavras excelentes. A glória de Deus pode se manifestar em nós e sobre nós, mas somente se acreditarmos que isso é possível. Deus está procurando alguém que creia e receba. Comece a esperar mais da glória dele em sua vida. Ele está esperando para manifestá-la a você e através de você, recebendo a força de Deus. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué 1, 5. Costumo pensar em Josué, em como ele deve ter se sentido quando Deus lhe disse que ele ocuparia o lugar de Moisés e conduziria os israelitas a entrar na terra prometida. Moisés era um líder impressionante. Quem se disporia a tentar ocupar o seu lugar? Deus disse a Josué que ele teria êxito, não por causa de nada que ele tivesse feito no mundo natural, mas porque Deus era com ele. Moisés teve êxito somente porque Deus era com ele. Deus disse a Josué que a mesma coisa lhe aconteceria se ele cresce. Deus continuou encorajando Josué a ser forte e continuar a ter coragem e não medo. Em outras palavras, ele continuou dizendo a Josué para crer. Deus pede a você e a mim para colocar a nossa fé nele e para crer que podemos fazer qualquer coisa que ele nos peça para fazer. Ele é poderoso para nos fazer prosseguir e ficar firmes. Ele nos sustentará e nos impedirá de falhar. A força de Deus está à nossa disposição sempre que precisamos dela. Nós a recebemos quando cremos nela e na promessa que Deus fez de dá-la a nós. Se acreditarmos que somos fracos, então só manifestaremos fraqueza. Mas a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Joel
3:10. Quando podemos dizer que somos fortes com um coração convicto, embora possamos ser fracos em nós mesmos, o Senhor será forte em nós, teremos vitória em nossa vida. Os crentes precisam crer. Tenho força para todas as coisas em Cristo que me fortalece. Estou pronto para qualquer coisa e sou capaz de qualquer coisa através dele, que me infunde força interior. Sou autossuficiente na suficiência de Cristo. Filipenses 4:13. Amo Filipenses 4:13. Esse versículo me encorajou muitas vezes na vida. Aprendi a crer que com Cristo estou pronta para qualquer coisa que surge no meu caminho, pois Ele me fortalece. Só porque não sentimos-nos fortes quando pensamos em determinada situação, isso não significa que não seremos fortes quando precisamos ser. A força de Deus vem pela sua graça, por meio da nossa fé, mas Ele raramente nos dá a força que precisamos antes que realmente precisemos dela. Portanto, precisamos confiar nele. Essa é a nossa parte. Deus nos pede para confiar nele, e à medida que fazemos isso, Ele faz a parte que não podemos fazer. Ao acordar pela manhã, não sabemos ao certo o que pode acontecer conosco ao longo do dia. Todos nós esperamos ter dias tranquilos, nos quais todos os nossos desejos sejam atendidos, mas sabemos pela nossa experiência que nem sempre é assim. Vivemos em um mundo real, com problemas reais. Nosso inimigo, o diabo, é real e ele está trabalhando em todas as pessoas a quem possa usar para gerar desânimo, medo e fracasso em nós, porque pertencemos a Deus e colocamos nossa confiança nele. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus. Nele me ampararei e dele dependerei, e nele confio totalmente. Não temerás o terror da noite, nem a seta, os estratagemas malignos e difamações dos maus, que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a destruição e a morte súbita que surpreende e assolam ao meio-dia. Salmos 91, 2, 5 e 6. O Salmo 91 nos ensina que, em razão da nossa confiança em Deus, não precisamos temer as surpresas repentinas do diabo que nos assolam. Independentemente do que surgir em nosso caminho, devemos crer no mesmo instante que estamos capacitados a vencer. Se confiarmos em Deus, Ele nos fará forte e não seremos derrotados. Precisamos nos lembrar de que estamos prontos para qualquer coisa, capacitados para qualquer coisa por intermédio de Cristo, que nos enche de força interior. A força interior é, na verdade, mais valiosa que a força exterior. Precisamos nos posicionar em nosso coração e nos recusar a acreditar nas mentiras de Satanás. Paulo orou pela igreja de Éfeso para que ela fosse fortalecida com todo o poder e força no homem interior. Efésios 3,16. Ele sabia que se eles permanecessem fortes em seu interior, seriam capazes de lidar com qualquer coisa que viesse contra eles exteriormente e seriam capazes de fazer qualquer coisa que precisassem. Espere no Senhor. Mas os que esperam no Senhor, que têm expectativa, procuram por Ele e esperam nele, mudarão e renovarão as suas forças e poder. Eles elevarão suas asas e subirão para perto de Deus, como águias subirão até o sol. Eles correrão e não se cansarão, andarão e não desmaiarão, nem se fadigarão. Isaías 40, 31. Isaías nos ensina a esperar no Senhor,
quando sabemos que a nossa força precisa ser renovada. Esperar em Deus significa passar tempo com Ele, lendo a Sua palavra e na Sua presença. Há certas pessoas de quem podemos extrair força simplesmente estando próximas a elas. A própria presença delas, a maneira como falam e encaram a vida, parece fazer com que nos sintamos melhor quando estamos desanimados ou abatidos. Do mesmo modo, há outras que sempre nos fazem sentir pior. Elas conseguem ver um lado negativo em tudo. Quando você e eu precisamos ser fortalecidos, devemos passar tempo com Deus e com pessoas cheias do seu Espírito. Passar tempo na presença de Deus é como sentar-se em uma sala onde há um doce perfume exalando. Se ficarmos ali por um bom tempo, levaremos aquela fragrância conosco quando sairmos. Ela estará nas nossas roupas, em nosso cabelo e até na nossa pele. Moisés foi um homem de oração. Ele passava muito tempo tendo comunhão com Deus e falando com Ele. Ele sabia que se Deus não o ajudasse, ele fracassaria miseravelmente. Por causa da fidelidade de Moisés em buscar a Deus, ele recebeu uma mensagem reconfortante. E o Senhor disse: "A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso." Êxodo 33:14. Moisés teve de enfrentar muitos inimigos hostis, além de tentar conduzir o povo de Deus através do deserto até a terra prometida. Não podemos sequer imaginar a magnitude da tarefa que lhe fora proposta. Havia milhões de israelitas. Eles murmuravam, reclamavam e criticavam Moisés na maior parte do tempo. Aquela era a situação ideal para Moisés perder a paz, mas Deus lhe disse: "A minha presença irá contigo, e eu lhe darei descanso." Moisés creu em Deus e, por causa disso, recebeu a promessa do Senhor. Estou certa de que houve momentos em que a fé dele foi levada ao limite, vezes em que a impressão ou a sensação era de que Deus não estava com ele. De acordo com Hebreus 11:1, a fé é a evidência das coisas que se esperam, mas não se veem. É a convicção da realidade dessas coisas. Ainda fico absolutamente impressionada quando vejo a rapidez com que posso deixar de ter uma postura negativa e passar a ter uma postura positiva, apenas fazendo um pequeno ajuste naquilo em que creio. Podemos receber de Satanás acreditando no que ele diz, ou podemos receber de Deus crendo na sua palavra. Todos nós cremos em alguma coisa, melhor então que seja em algo bom. Lembre-se de que não custa nada acreditar. Experimente e você verá a sua vida mudar de uma maneira impressionante. Você precisa de um check-up do pescoço para cima? Bem-aventurado, feliz, afortunado, digno de ser invejado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão as estradas para Sião. Passando pelo vale do pranto, Baca, ele faz dele um lugar de mananciais. A primeira chuva também enche os lagos de bênçãos. Eles vão de força em força, crescendo em vitorioso poder. Cada um deles aparece perante Deus em Sião. Salmo 84, 5-7. Quando nossa força está em Deus, até os momentos difíceis na vida podem ser transformados em bênçãos. É por isso que precisamos manter constantemente nossa mente e nosso coração focados nele, e não nas circunstâncias. É sábio fazer ocasionalmente o inventário dos nossos pensamentos. Talvez tenhamos perdido a nossa alegria e não estejamos entendendo o motivo. Descobri que quando estou infeliz, me sinto tentada a culpar algo ou alguém que não está me satisfazendo como acho que deveria.
Esse tipo de pensamento equivocado pode fazer com que fiquemos andando em círculos ao redor da mesma montanha sem cessar, sem fazer nenhum progresso no sentido de desfrutar as promessas de Deus. Deuteronômio 2:3. Na maior parte do tempo, quando estou infeliz, é porque não estou pensando da maneira correta. Ainda que esteja passando por situações difíceis em minha vida, posso permanecer feliz se estiver pensando da maneira certa a respeito disso. Se as pessoas não estão satisfazendo minhas necessidades, posso ficar irada com elas ou posso depender de Deus para suprir tudo o que preciso. Satanás quer que pensemos que nada nunca irá mudar, que as coisas só irão piorar. Ele quer que façamos uma lista contendo cada decepção que já tivemos em nossa vida e que pensemos no quanto fomos maltratados. No entanto, jamais cumpriremos o nosso destino, nem teremos êxito em ser tudo o que Deus planejou para nós, se não pensarmos da maneira adequada. Não pense de acordo com o passado, pense de acordo com a palavra de Deus. Aquilo em que você acredita determina se você receberá a manifestação da plenitude em sua vida. Muitas pessoas testemunham sobre o vazio e a sequidão de suas vidas. Deus planeja nos dar satisfação, plenitude e inteireza. Nunca me senti satisfeita ou completa em minha vida, até estar fazendo o que Deus havia ordenado que eu fizesse. A plenitude só vem quando estamos no centro da vontade de Deus. Se você e eu não estivermos em concordância com Deus acerca daquilo no qual devemos crer, nunca progrediremos na direção do cumprimento do nosso destino. Você precisa ter um sonho. Onde não há visão, revelação redentora de Deus, o povo perece, mas aquele que guarda a lei de Deus, que inclui a lei do homem, bem-aventurado, feliz, afortunado e digno de ser invejado é. Provérbios 29:18. Aqueles que têm um passado triste precisam ser capazes de acreditar em um futuro brilhante. O escritor de Provérbios disse que onde não há visão, o povo perece. Uma visão é algo que vemos na nossa mente, um panorama mental. Como diz uma definição, pode ser algo que Deus planta em nós sobrenaturalmente ou algo que vemos deliberadamente. Ela envolve o que pensamos a nosso respeito e a respeito do nosso passado e futuro. Lembre-se do que eu disse anteriormente, não custa nada acreditar. Algumas pessoas têm medo de acreditar, pensam que pode estar se predispondo à decepção. Elas não entenderam que ficarão eternamente decepcionadas se não acreditarem. Creio que se eu acreditar em muitas coisas e receber ainda que seja metade delas, estarei melhor do que estaria se não acreditasse em nada e recebesse todo esse nada. Desafio você a começar a acreditar em coisas boas. Creia que você pode fazer qualquer coisa que precise em sua vida por intermédio de Cristo. Não seja alguém que desiste fácil. Deixe a sua fé voar. Seja criativo com os seus pensamentos. Faça um inventário e liste os pensamentos que você tem abrigado. O que você tem pensado ultimamente? Responder essa pergunta de maneira honesta pode ajudá-lo a entender por que você não tem recebido o que deseja. Obrigado por sua presença aqui em nosso canal Declarando Vida. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe aí seu like e o seu comentário e compartilhe também este livro com outras pessoas. Um grande abraço, fiquem com Deus.